neste Gazeta Entrevista de hoje, uma oportunidade muito importante. E eu quero apresentar os meus convidados do programa desta noite. Eu vou bater um papo. Olha, eu creio que neste momento na televisão acreana, com uma grande exclusividade, com a deputada federal eleita Antônia Lúcia Câmara e com seu advogado, Dr. Valadares Neto, a deputada federal eleita, que está sendo acusada pelo Tribunal Regional Eleitoral de compra de votos, enfim, e de outros crimes eleitorais, está se defendendo na justiça. O Dr. Valadares está aqui como seu representante legal também, e ela nos fala, nos esclarece todas essas circunstâncias que envolvem o último pleito de 3 de outubro. Quero começar agradecendo. Muito boa noite, deputada, pela sua vinda ao programa. Boa noite, tudo que bem? prazer, tudo bem. Prazer tê-la aqui, viu? Doutor Valadares, como vai? Um prazer, sempre, Alan. Muito obrigado. Quando é que sai o livro, doutor Valadares? Ano que vem, estarei lançando o livro, o Compêndio da Legislação Acreana, Poderes e Órgãos, no dia 12 de fevereiro de 2011, em uma homenagem à doutora Solange, minha mãe. Um livro que trata e que traz toda a legislação produzida no Acre desde o início do Estado como ente legal da Federação Brasileira. De todos os poderes, do poder judiciário, regimentos internos, resoluções, do poder executivo e do poder legislativo, regimento interno, código de ética, enfim. Deputada, não é a primeira vez que a senhora concorre. A senhora, se eu não me engano, esta é a sua terceira eleição. Terceira eleição. A senhora teve boas votações nos pleitos anteriores, ficando ali pertinho de ser eleita. Desta feita, a senhora obteve 15.849 votos, foi eleita em 3 de outubro, mas desde o trâmite da eleição já havia toda essa polêmica a respeito da sua candidatura, desde daquela apreensão de cabos eleitorais seus num posto de gasolina, que estariam distribuindo combustíveis, enfim. Desde aquele episódio, houve muita polêmica em torno da sua campanha. Deputada, o que a senhora tem a dizer a respeito disso? A senhora realmente comprou voto nessa eleição? Não, exatamente ao contrário de tudo que está sendo dito. Mas você colocou aí que eu já concorri 3 eleições. Então, o candidato, a pessoa que concorre a 3 eleições, ele conhece sem nenhuma sombra de dúvida as suas obrigações, o que é certo, o que é correto. E também por sua própria conduta, né? No caso, a minha jamais colocaria as minhas mãos em algo errado. Então, isso aí são acusações levianas, fantasiosas, intriga da oposição, insatisfeito com essa grande vitória, porque, como você falou, 3 eleições, 2 derrotas. Derrotas são derrotas, você não tem o que reclamar. Na verdade, mais vitória é vitória e todos nós temos que comemorar, porque eu e a minha família e os eleitores que acreditaram em mim, nós comemoramos sim, porque realmente foi uma grande vitória de persistência e uma conquista de território muito grande no nosso estado do Acre. A senhora é esposa do deputado federal Silas Câmara, do Amazonas, também reeleito agora em 3 de outubro. Durante todo esse pleito eleitoral, existem aí, inclusive os jornais publicaram diversas vezes, deputada, a questão da apreensão daquele dinheiro, 472 mil reais. Correto. Aquele dinheiro, deputada, embora a senhora tenha sempre dito, é uma doação para a Fundação Boas Novas. Exato. Mas não é temeroso utilizar recurso em espécie na época da eleição? Eu concordo que é temeroso sim. Eu jamais concordaria se eu soubesse que essa pessoa estaria vindo do estado, do Amazonas, do município de Boca do Acre. Não sabia em nenhum momento? Não sabia. É tanto que a Polícia Federal, ela grampeou o telefone do meu marido, pensando ser meu, e na realidade ela tem posses dessa mensagem que foi a que eu mandei, perguntando ao meu marido do que se tratava, né? A permanência de 2 filhos meus na Polícia Federal. Tem uma mensagem, eu estou perguntando, estão na Polícia Federal, o que ocorreu? Então, eu concordo com você e eu acho que não deveria ter ocorrido partindo do princípio que fosse para cunho eleitoral. Agora, sendo doações para a igreja, aí compete ao doador, crente, o cristão,
né, medir o tamanho da sua necessidade de entregar aquela quantia. Ou no período eleitoral, ou na quaresma, ou no Natal, ou no Ano Novo. Eu não tenho controle. Eu acredito que nenhum pastor tenha controle sobre essa situação. A senhora conhece o doador? Não, eu não conheço. Não tem conhecimento Não, dele? não o conheço. Eu passei a conhecê-lo depois de todo episódio, porque aí eu vi, né, ele nos jornais e tudo mais, e eu vi unicamente pelos jornais. Eu nunca o vi pessoalmente. E ele mora em Boca do Acre? Mora em Boca do Acre, é membro da nossa igreja Assembleia de Deus no estado do Amazonas. E não é a primeira vez que esse irmão em Cristo, ele faz doações à Igreja Assembleia de Deus do estado do Amazonas. Doutor Valadares, obviamente que doação de fiel pode ser feita em qualquer momento, mas no período eleitoral tem que se ter muito cuidado, você não concorda? Concordo. O que eu não posso concordar é de que se tente vincular uma doação de uma pessoa para qualquer instituição com uma terceira pessoa alheia a toda a situação. No caso aqui da deputada Antônia Lúcia. Você veja bem o seguinte, eu tenho R$1 milhão para fazer uma doação para uma fundação. Eu dou o dinheiro, independentemente de qualquer que seja a época. Agora, associar ou tentar fazer um esforço sobrenatural para que isso configure um crime eleitoral, sinceramente, seria mexer com a inteligência das pessoas e ter um único propósito, causar um prejuízo a alguém. Por essa declaração, deputada, tanto da senhora e do próprio doutor Valadares, eu percebo que a tese defendida é de que então está havendo um conluio contra a deputada, ela está sendo perseguida pela própria Justiça Eleitoral? Eu não digo da Justiça Eleitoral, até porque eu sempre digo e sempre faço questão de dizer isso, e não poderia ser diferente em razão da minha própria filiação de uma pessoa que esteve muito tempo junto ao Poder Judiciário e quero que desenvolveu suas atividades com muita personalidade, com muita tranquilidade, com muita razoabilidade. Eu sempre digo que o Poder Judiciário acreano talvez seja um dos mais sérios do Brasil. Talvez seja um dos mais sérios. Mas o Poder Judiciário só compete o quê? Julgar, processar e julgar aquilo que os órgãos competentes, no caso, o Ministério Público, baseado na formação de um inquérito policial, propõe em desfavor de alguém. Tá certo? Exatamente. Então eu acho que não existe um conluio do Poder Judiciário. Eu quero crer sim que houve uma precipitação, inclusive nesses inquéritos, e de se tentar o quê? Associar certos fatos à pessoa da deputada Antônia Lúcia. Tá certo? Essa questão toda de escutas telefônicas, deputada, que a própria imprensa do Estado divulgou bastante, de que a Polícia Federal teria provas muito contundentes de que esse recurso seria utilizado para a compra de votos. Isso a preocupa? Não. Eu não tenho nenhuma preocupação acerca disso, porque isso nunca ocorreu. Isso é fantasia de quem comenta, isso são inverdades, calúnia para tentar denegrir a minha imagem de serva de Deus, de mulher cristã, de cidadã do bem. Não existe, não me preocupa, até porque essas gravações que eles falam que tem, se eles têm, eles vão ter que apresentar. Nós temos todo o processo nas nossas mãos e em nenhum momento está a minha voz, ou a voz do meu marido, ou a voz de quem quer que seja. Nenhum membro da sua família? Nenhum membro da minha família, nenhum amigo, nenhum pastor de igreja que foram tão massacrados com essa história toda de compra de votos. Não existe essa ligação. Não existe nada que comprove tudo que está sendo dito. São inverdades e eu tenho certeza que a justiça, na hora certa, ela vai fazer jus ao justo. E eu sou uma pessoa justa. Muito bem. Inclusive, o doutor Valadares conseguiu, junto ao ministro Marco Aurélio de Mello, um salvo-conduto concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral para que a deputada eleita Antônia Lúcia pudesse se apresentar em Rio Branco, sem correr risco de ser presa por conta de um mandado de prisão expedido pelo juiz eleitoral Dr. Romário Divino, da 10ª Zona, que, na opinião do Dr. Valadares, ele me dizia que foi
precipitado essa expedição desse mandado de prisão. Por que, doutor Valadares? Eu conheço o doutor Romário já há algum tempo, desde a comarca de Tarauacá, e acho que nesse caso específico, eu não sei, talvez pela falta de experiência em lidar com procedimentos eleitorais, eu quero crer que ela tenha sido precipitada, equivocada, desarrazoada e não proporcional. Por que precipitada? Deixa eu lhe dizer por quê. Nós temos nesse procedimento instaurado, específico, onde foi decretada esta prisão, nós temos 12 pessoas acusadas. E dessas 12 pessoas, apenas 4 haviam sido regularmente notificadas. Todas as demais, ou seja, todas as outras 8, inclusive a deputada Antônia Lúcia, não restaram notificadas. E a certidão exarada pelo oficial da 10ª Zona sempre foi a mesma, que se dirigiu ao local indicado e lá não encontrou o representado. Isso foi feito para 8 pessoas. E, curiosamente, o Ministério Público do Estado do Acre, da 10ª Zona, que atua perante a 10ª Zona, fez o pedido dessa prisão preventiva. E mais curiosamente, até porque o juiz não está adstrito ao pedido do Ministério Público, ele não está, e nem de advogado, enfim, ele decretou essa prisão, dizendo que a deputada federal, Antônia Lúcia, estava se furtando de receber a notificação. E os outros 7? Não estariam? Pergunto. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que ao invés de se decretar uma medida extrema, e a prisão nesse país aqui é medida extrema, tá certo? Porque a regra é da liberdade. Mas a medida não foi justamente porque a deputada é o ente político envolvido, ela que foi realmente o ente político que pleiteava o cargo eletivo? Não, mas lá existem outras pessoas também que pleiteavam o cargo eletivo. Também candidatos. Também candidatos eleitos. Então havia outros candidatos eleitos. Outros candidatos não eleitos. Então, eu digo que ela foi precipitada no seguinte, por quê? Não era fato de se decretar a prisão, mas de se cumprir a legislação, fazer a citação por edital. Assim como em outros procedimentos... O Código de Processo Penal fala sobre isso. Fala sobre isso. Se você acha que alguma pessoa está se furtando, que ela não está querendo receber as notificações, as citações, as intimações, cita-se por edital. Tanto é que em outros procedimentos, também junto do TRE, a desembargadora Eva, o doutor Nonato, o doutor Wilson, ao invés de decretar uma medida extrema, igual foi decretada pela 10ª Zona, mandou fazer a citação da deputada por edital. Então eu acho que ela foi, no mínimo, precipitada e desarrazoada. Deputada, o que consta desse pedido, desse mandado de prisão, é porque a senhora não teria apresentado endereços onde a senhora poderia ser encontrada, seria um endereço fictício. Eu quero lhe perguntar. Infelizmente. Realmente. É isso que foi colocado, mas imagina. Mas me responda agora, não, vamos para o intervalo, a senhora vai me responder isso. Tudo bem. Eu vou relembrar, a pergunta é essa. Esses endereços realmente existem ou não? A deputada me responde logo após o intervalo, quando a gente voltar para o próximo bloco do Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.